Olá, eu sou a Alexandra. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Obrigado, Alexandra. És um humor. Se isto correr bem, no final até podemos ir jantar os dois juntos. Ora, o meu nome é Luís Faz Coisas e sempre tive um sonho. Há quem sonhe com filhos, universidade, um Porsche amarelo, comer leitão em tronco nu. Eu sempre sonhei em gravar um podcast com uma t-shirt AC/DC sem mais nada a vestir. Hoje vou concretizar o meu sonho. Estou aqui, em casa. Avançámos para uma versão de teletrabalho. E comigo tenho o Tiago e o Jorge. Tiago, como é que é? Tens pelos à mostra? Epá, não fiz a barba hoje, mas tirando isso, não há nada a assinalar. Ok. E tu, Jorge, tens cuecas vestidas? Por acaso até tenho. É uma raridade, mas por acaso até tenho. Pronto. Então, eu sou o único que estou aqui, radical, só com uma t-shirtzinha. É isso mesmo, nós passámos a gravar em casa. Isto vai-nos permitir fazer coisas mais giras, vai-nos permitir cumprir com alguns tempos e vamos avançar com isso. O que é que andaram vocês a fazer? Contem-me. Olha, da minha parte andei a fazer muito pouco, como sabes. Tive só uma pequena incursão no MM-Wave, que tu também fizeste parte. E como te lembras, aquilo afinal tinha Bluetooth. Portanto, encomendei aquelas versões pequeninas, quase microscópicas e difíceis de soldar, não aquela versão que tu encomendaste. Instalei a aplicação no telemóvel e não reparei nas permissões que lhe dei. Quando tentei ligar por Bluetooth o equipamento, aquilo não aparecia na aplicação. Fiz uma reclamação no AliExpress. O AliExpress aceitou. Ficaram de mandar mais 2. Já os recebi. E entretanto, assim que me confirmaram que eles vinham a caminho, lembrei-me de ir confirmar no telemóvel o que é que se passava. E o que é que se passava? Não tinha as permissões de localização ativas. Que parece que no Android as de localização e as de Bluetooth estão associadas. Nunca percebi porquê, mas já não é a primeira aplicação que, quando não tenho a localização ativa, o Bluetooth não funciona naquela aplicação. Ou seja, assim que dei permissões de localização, apareceram os equipamentos que supostamente estavam avariados, que afinal não estão, e portanto agora em vez de 2 tenho 4 pelo preço de 2. E a nível de utilização? Epá, a nível de utilização, tenho aquilo ali em testes na sala, funciona relativamente bem, mas reparei que, por exemplo, o sítio onde tenho o sensor é crítico. Onde eu o tenho agora, neste momento, eu, se estiver deitado no sofá, o sensor não me vê. Não me vê. Já pensaste em mudar o sofá de sítio? Não, mas pensei no sensor. Sim, sendo que aquilo não é. Não, é assim, sendo aquilo um sensor de respiração humana, tu podes ter um problema da apneia ainda não diagnosticado. Não, porque eu estou a respirar antes de adormecer. Depois de adormecer, não sei. Okay. Mas tendo em conta que acordo, é porque continuo a respirar. Não é uma questão de distância? Não sei se tu reparaste que aquilo dava para configurar. Sim, eu já dei volta das configurações. Eu, se estiver deitado no sofá e levantar a mão, mesmo que seja só assim muito rapidamente, o sensor detecta-me, independentemente da distância, estar mais perto ou mais longe. Se não me engano, portanto, a única coisa que muda é o form factor, porque de resto continua a ser praticamente um PIR em termos de desempenho, é isso? Naquela situação sim, mas pelo menos no que toca a se faz. No que toca a se faz, mas por exemplo, já do outro lado da sala, no lado onde tem a mesa, aquilo funciona bastante bem. Reparaste, por acaso até acho que foste tu que mencionaste isso uma vez, mas não quero demais perguntar se sabes que aquilo tem orientação. Sei, sim, portanto, senhor. há um esquema onde diz para onde é que ele tem de estar virado e o que é que ele apanha. Tem um lado de ângulos, esquerdo, um lado direito, um lado de cima e um lado de baixo. Exatamente.
Exatamente. Portanto, Porque, se não me engano, Deixa-me- acho que não são simétricos em termos de. Sim, nas não laterais são. mas na Nas abertura, laterais é, na mas vertical, na abertura tem é diferente. diferença. Deixa-me só Ainda nenhum dizer de uma vocês coisa. foi pôr na caixa de derivação, não? Que era o projeto inicial. Não cabe lá nada, eu tenho lá o Sonoff básico. Epá, isso é muito 2018, meu. Básicos enfiados nas caixas de derivação. Não, Tu básicos estás em há si tantos já anos são. quanto eu. Estás há tantos anos quanto eu na informática e que já sabes que a gente nunca mexe naquilo que está a funcionar. Sim. Por acaso é mentira, tenho estado a substituir porque os que levaram a ESPOM têm um problema que é quando tu fazes o update de firmware ele nunca mais volta à vida. Porque eu tenho feito migração de Tasmota para a ESPOM, epá, e o gajo depois ali fica ali com um boot antigo e tenho sempre de ir lá e fazer o update por serial. E eu normalmente quando é para fazer o update por serial troco logo por um Sonoff Mini. Sabes que eu comecei com o ESPOM há pouco tempo, exatamente por causa disto do MM-Wave. E reparei que há alguns numa página um firmware para flashares antes do ESPOM, que é um ESPOM, mas que limpa completamente a RAM. Não poderá ser Mas esse o teu não- problema? Não, Limpar a corrige-me se RAM estiver enganado. E instala Tu também não um consegues bootloader. mexer nas partições sem estar ligado por serial. Em OTA tu não consegues mexer nas partições. A partição de OTA não é alterável. E acho que é aí que está o problema. Pois é possível que seja isso. Porque eu quando pego neles e ligo por serial e o flash por serial, portanto ele limpa, vamos pôr formato, vamos colocar assim, faz lá a repartição como deve ser agora como eles têm no ESPOM e a partir daí eu já consigo fazer o OTA para ele. Pá, só que é a tal história, desde o momento em que abre a caixa de derivação, estripa aquilo tudo, ligo lá os cabos, também agarro, tiro aquilo e troco logo pelo mini, porque eu tenho aqui minis para substituir na casa toda. Sim, e que... Deixa-me só dizer-te, há pouco estavas a falar dos MM-Wave, não te quis estar a interromper. Eu estou desconfiado que não existe modelo com ou sem Bluetooth. Eles têm todos Bluetooth. A única diferença é que no sem Bluetooth ele pode vir desativado. Tu na altura viste até nas instruções. Sim. Porque a menos que eles estejam sempre a utilizar as mesmas fotografias, em tudo aquilo que eu andei a ver no AliExpress, os que diziam que não tinham Bluetooth, as fotografias mesmo de alta resolução são todas exatamente iguais, os chips são exatamente os mesmos. Pois ele pode vir ou não Portanto, ativo. eu acredito que seja só uma questão de configuração. Pá, ainda não me deu ao trabalho de mandar vir um ou dois sem, só para ver se seria ou não. Eu na realidade nem preciso do Bluetooth porque o meu projeto é por serial, portanto o Bluetooth não tem lá qualquer utilidade. Não, tem. E eu digo-te qual é. É a configuração. Então, mas tu com o ESPOM não consegues fazer todas as configurações também? Não. Há lá algumas configurações que não consegues fazer. O ESPOM só te passa uma parte das configurações para dentro do Home Assistant. Ok. Não tinha essa noção. Bem, de qualquer das formas, por USB to serial consigo sempre. Sim. Uma coisa que o a ESPOM aplicação deles. tem boa ao usar por serial, não precisas estar a usar o pino do Presence, que é aquele último pino, o quinto pino. Sim. Ele passa ele passa mesmo por serial. Ele passa os valores todos por serial. E por isso é que consegues ir buscar algumas configurações, mas não todas. Mas agora não sei se é uma limitação na versão do ESPOM, do ESPOM não, do YAML que eu meti, ou se é mesmo uma limitação do serial não permitir alterar aqueles valores. Ok, tenho de estudar isso. Eu ainda fiz alguns testes este mês, cheguei até a partilhar com vocês, consegui aterrar os proxies com um só Bluetooth a correr. Aquilo enviou tantos pacotes que me aterrou um proxy. Entretanto, depois fiz a atualização dos Bluetooth proxies para a última versão e já não voltou a acontecer. De qualquer das formas, aquilo gera um tráfego monstruoso. Portanto, para mim, a menos que alguma coisa mude, continua a não fazer muito sentido. Sim, eu penso que o melhor, aquele tráfego todo por Bluetooth. O melhor para faz mais sensores, sentido seja o ESP. Eu ainda não olhei bem para o código do ESP, mas aquilo que para mim faria sentido seria o ESP ficar com o workload disto
e ele está a receber aquilo e a única coisa que envia para o Home Assistant é Sim, está alguém, não está alguém, está-se a mexer a que velocidade. Sim, é exatamente isso que ele faz. Pronto, o meu objetivo é esse mesmo, e aí o Home Assistant apenas recebe, é binário, 0 ou 1, ou está ou não está. E mais coisas. Sou Tiago. Eu ainda não toquei nisso. Tenho ali também para tocar, mas nem sequer lhes peguei. O primeiro a encomendar, dos primeiros a receber, dos últimos a ir buscar aos correios e dos últimos a meter a funcionar. Por acaso não é verdade, porque até cheguei a emprestar ao Jorge porque ele ainda não tinha recebido os dele. Mas houve uns que ficaram nos correios durante algum tempo, não foi? Ficaram a maturar. Ficaram lá uns dias até eu conseguir ir lá levantá-los. Mas ainda não consegui pegar nisso. Nem sequer no da cozinha, meu, que aquilo ainda não acabei aquele flow. Por acaso andei aqui numa guerra, meu, cheia de fantasmas e não sei que raio de volta é que estava. Basicamente, eu tenho a luz a acender, isto ainda no meu flow antigo, sem o mmWave, com o PIR, acendia a luz, depois entrava um timer e ao fim quando acabava o timer desligava a luz. Só que o que é que acontecia? Ele ligava a luz, eu desligava a luz quando saía da cozinha no interruptor e passado algum tempo ele ligava a luz e a luz ficava ligada para todo sempre. Desde que houvesse gente em casa ela nunca desligava. E andou nisto para aí umas 2 semanas à vontade. Por acaso ontem chateei-me com aquilo e fui ver e então o que é que eu tinha? Tinha um turn on e depois um timer e depois um turn off. O que é que acontecia? Quando vinha do flow, como tinha um node turn on lá atrás, ele mandava turn on no payload, chegava ao node que tinha turn off, mas como vinha turn on no payload, por isso simplesmente Já uma vez o tive node uma coisa ignorava parecida. completamente que tinha lá definido que era um turn off e não um turn on e assumia o que vinha no payload e pronto, e acendia a luz. E pronto, afinal não eram hackers russos que me estavam aqui a ligar as luzes à noite, era mesmo ali uma estupidez. Mas olha, esse tipo de comportamento é o comportamento por default de todos os nodes do Node-RED. Qualquer coisa que venha por payload sobrepõe-se à configuração que tenhas no Node. Certo, mas pronto. Este gajo deve ser muito divertido em festas. Já mas eu também tendo a não discutir Node-RED com ele porque ele tem mais nós que eu. Pois lá Ele está. tem mais nós que eu. Não, o que acabei por fazer foi uma coisa básica, que foi a saída do timer, que ele tem 2 saídas, tem uma que é o original payload e outra que é manda uma porcaria qualquer. Neste caso acho que por defeito manda 0. Pronto, e meti nessa saída e ficou a funcionar. O que eu acho estranho é que aquilo funcionou durante anos e não sei o que é que se pôs por ali para deixar de funcionar, mas pronto, já está resolvido. Foi a minha aventura destas semanas, foi essa. Jorge, mais nada. Mais nada. Como sabes, estive bastante horizontalizado nestes últimos tempos e não deu para andar a pegar aqui nisto. Então, tenho de ser eu aqui a salvar a alma do convento. Eu disse que estes comprimidos davam sono. Pois. Tenho de ser eu aqui a salvar a alma do convento. Ora então, o que é que eu andei a fazer? Por onde é que querem que eu comece? Ora, Pelo princípio. Proxmox 4.0. 4.0 cá em casa, não a versão dele. Já agora, não sei se já viram, aquilo agora até já tem um Dark Theme. É verdade. Oficial, aquilo está muito bonitinho. É quase igual ao outro. Não, acho que até está mais bonito. As letras e os icons estão ali numa coisa mais branca, mais perceptível. Acho que até está bastante um contraste maior. O que é que eu andei a fazer? Andei aqui a rever mais uma vez o meu cluster. Aquilo que eu fiz foi pegar na minha Synology e dividi-la em 2. Tinha 4 discos só para documentos, passaram a ser 2, que é um shared storage. Este storage para mim é o ouro, porque é onde eu tenho as imagens, os documentos, o código e tudo mais. Portanto, é uma coisa que eu sempre tive alguma dificuldade em juntar com outras coisas. No entanto, faz-me um bocado de confusão
estar a colocar mais uma storage em casa. Tendo já uma, então abri uma exceção e tirei de lá 2 discos, movi, ao contrário, movi primeiro tudo para fora, troquei os discos, em vez de 4 HDDs passou a ser 2 HDDs, 2 SSDs, e esses 2 SSDs passaram a ser uma shared storage podia ser de fibra, mas não é. De rede 1 GB dedicada, que é entregue diretamente nos nós de Proxmox, e que onde eu neste momento tenho 2. Eu tenho 2 Dockers, portanto é o 1 e o 2 que eles fazem primário e secundário, onde tenho inúmeros serviços que já lá estão movidos, e estou agora a ganhar coragem para mover também para lá a storage do Home Assistant, passará a ficar por rede. Dos testes que fiz, não me parece que haja algum problema. Estamos a falar de uma rede que é dedicada só para isto, ok? Portanto, a haver algum estrangulamento é na própria rede, não me vai afetar o Netflix ou o envio de e-mails, o que quer que seja. E espero com isto ganhar alguma resiliência. E aquilo que fiz também foi criar uma VM na Synology com o Proxmox Backup Server, porque os discos de backup estão dentro da Synology por USB, e a ideia é ele com alguma facilidade também fazer logo os backups. Portanto, resumidamente foi aquilo que aconteceu. Provavelmente, se calhar, daqui por 2 ou 3 meses vou mexer outra vez, que a gente está sempre aqui a inventar, mas faz parte. E vamos para a versão 5.0. E vamos para a versão 5.0, nem mais, que já tenho aqui algumas ideias, mas para já... Pronto. Para já resolve-me aqui um problema. Eu tenho alguma dificuldade. Custa-me num cenário caseiro, faz muita confusão ter uma verdadeira alta disponibilidade, ou seja, eu tenho aqui 2 nós principais e um terceiro que está cá só mesmo para fazer quórum, praticamente. Mas custa-me estar, por exemplo, ter o Home Assistant a gravar naquele que está a correr ao mesmo tempo que está a gravar também no outro, só para o caso de, se o primeiro nó falhar, ele poder arrancar. Custa-me um bocado ter aqui todo este wear-out de discos e de... Não sei para quê, para uma vez também. E tráfego na rede, se bem que o tráfego na rede já não é um problema, que eu entretanto coloquei uma placa de rede extra em cada um dos nós, e criei uma rede separada só mesmo para a parte de storage, portanto podia estar a utilizar essa rede, não influenciava no resto. Mas custa-me um bocado aqui ele estar constantemente a fazer quase como se fosse um raid de informação ali de um lado para o outro. Isto para quê? Para de 2 em 2 anos, num evento catastrófico, tu não perderes 2 horas de temperaturas e de posição do sol. Portanto, chegaste à fase do, se calhar posso tirar o servidor que tenho na arrecadação, porque não faz sentido, e coloco só não, ainda não está na arrecadação. Só aqui esse é um projeto pequenino, e isto não, esse por acaso é um projeto de giro que eu tenho, não tenho tido tempo, que basicamente é passar uma fibra da arrecadação para cá para dentro e mover tudo para a arrecadação. Isso é uma ideia que eu tenho. E pode parecer ridículo, mas faz-me sentido. Eu tenho bastante umidade na arrecadação e tenho 2 fontes grandes de calor. Vais para lá um desumidificador da HP. Exatamente, vou lá colocar 2 desumidificadores da HP. E para exatamente, a ideia é mesmo para essa. secar a roupa. Isso é espetacular. Não, isto não aquece assim tanto, mas acredito que será o suficiente para baixar bastante os níveis de umidade. Que isto é incrível. Eu tenho lá em baixo, tenho um multissensor que eu criei, tem porta, luz, umidade, temperatura e é mais qualquer coisa. Movimento, se não estou em erro, já não me recordo. E já nem sei o que é que eu ia dizer. Olha, e os valores da umidade dentro da arrecadação. Exatamente, já me estou a lembrar. Pronto, tenho um Node que por acaso estou a aguardar que o Tiago tenha disponibilidade para alterar,
porque aquilo fazia sentido estar com pulse timer. Eu tenho ali o Wi-Fi, chega ali mesmo à pele. Normalmente eu não tenho problemas, ele envia o on e o off, mas tenho medo que algum dia ele envie o off, por alguma razão não funcione, e o outro que está a fazer off novamente 5 minutos depois também não funcione, e eu fico a ventoinha ligada 24 horas por dia. Gostava que fosse ao contrário, gostava que fosse um pulse timer que era enviado e ele depois por alguma razão perdesse a rede, acabava por fazer o off. Isto tudo para dizer o quê? Eu tenho, nas alturas mais críticas, 90 de umidade. A ventoinha está na porta, liga, uma ventoinha 220 que eu comprei na Mauser, gigante, daquelas industriais. Pá, aquilo baixa-me para os 60, 70. Assim que a ventoinha desliga, automaticamente, e vai ela. Está outra vez nos 90. Porquê? Porque eu estou a deslocar a umidade cá para fora, vai ficar ali e ela vai voltar a entrar. Eu não estou propriamente a secar a arrecadação, estou simplesmente a ventilar. A movimentar, a ventilar, a movimentar a umidade. Ora bem, o que é que eu fiz mais? Sky Connect, como vocês sabem, assistiram à minha luta. O Tiago está-se ali a rir que não perdido. O que é que eu fiz? Cometi a loucura de migrar para o ZH. E portanto foi não produtivo. perguntem se é melhor ou não é. Não perguntem se é melhor ou não é, porque só isso dava direito a um episódio. Resumidamente, não é melhor. Funciona? O ZH não é melhor. Funciona, está a funcionar, mas não foi fácil. Isto porquê? Porque eu queria usar o Sky Connect, porque eu queria usar o multipan que já desativei e já não quero. Tens sorte que já dá para desativar, porque houve uma altura em que nem sequer dava para desativar. Epá, porque a gente gosta de fazer noitadas. Falando da migração, ora, o Z2M não te permite mudar de TI para silicone. Não consegues. Queres a bem daquela ideia de explicar Silicon do que é que Labs. estamos a falar? Queres explicar o que é isso do TI do SL e não sei o quê? Ora bem, TI é Texas Instruments, SL é Silicon Labs, não estou em erro. São fabricantes diferentes São os dois principais fabricantes de tecnologia Zigbee, no caso, coordenadores. Okay. Pronto. O que é que acontece? Eles falam de forma diferente. O ZHA, com esta história toda da pen que eles têm do Sky Connect, deram-se ao trabalho de pegar e fazer a integração. Isto já não foi feito por eles, isto já estava no Zigbee Hermes, ou lá como é que se chama aquela coisa que está por baixo. Portanto, já estava lá a possibilidade de serem convertidos os backups de um formato para o outro. Que a coisa que aqueles senhores do Home Assistant fizeram foi que pegaram e implementaram isso. O que é que me permite? Tu tens, por exemplo, um Sonoff qualquer, acho que o Sonoff também tem TIs, ou pronto, tens uma pen qualquer que não seja do mesmo fabricante que do Sky Connect, está a trabalhar e tu agarras automaticamente, ele pega-te naquilo, faz-te o backup, coloca-te no Sky Connect, tiras a outra, não perdes nada do Zigbee. Pronto. Com o Z2M tu não consegues fazer isso porque eles ainda não se deram ao trabalho de fazer esta migração. Não sei quanto tempo é que demorará, não sei quando é que será feita. O próprio suporte, não sei se ainda está em alfa. Tiago, tu que estás a usar Z2M e Sky Connect, se não está em alfa, está em beta para alfa, não é? Não, eu não estou a usar Z2M com o Sky Connect. Estou a usar Z2M com uma coisa que também não é propriamente o melhor, que é uma Combi. Já sei quem é que está a usar, peço desculpa. Quem está a usar é o nosso técnico de som que tem vergonha de entrar, portanto não vale a pena estar a perguntar. Pois, ele é que está a entrar. Ok. Os gestos não contam, não aparecem em áudio. Mas pronto, dizia eu. Cumprimento ao nosso técnico já agora, boa noite. Cumprimento ao nosso técnico, obrigado. Deus.
Está os ali senhores, fortíssimo nas os luzes. senhores do Home Assistant do Z2M ainda não fizeram esta migração, não sei se vão fazer, portanto fica a chamada de atenção se alguém quiser mudar para ZHA, poderá ter, para Sky Connect poderá ter esta dificuldade para manter o Zigbee. Tirando isso, nem tudo são rosas. De facto, tudo que era tomadas, lâmpadas, tudo o que tem reporte assim mais constante, apareceram sem espinhas. Problema nenhum, começaram a aparecer. Sensores, grande maioria, foi preciso ir lá, interruptores e tudo, foi preciso ir lá carregar para eles começarem a aparecer. Mas eu diria que aí, portanto, estamos a falar de cerca de 70 devices, eu diria que uns 20 precisaram de algum carinho. Para algum carinho, entenda-se ir lá carregar no botão de pair, ou em alguns casos ter mesmo de fazer o pairing de raiz, como se o equipamento fosse novo, porque ele não migrou. Pensava eu que estava tudo bem, mas não estava. Porquê? Porque, apesar de estar tudo dentro do Home Assistant, as entidades não aparecem da mesma forma. Como assim? Eles no ZHA usam muito IAS Zone, em vez de contacto, por exemplo. Tens uma série deles que têm nomes diferentes. E pior ainda, e aqui isto é do lado do Home Assistant, é que quando tu renomeias só a entidade principal. A bateria, o link, etc e tal, todos eles vão ficar com o nome de origem, que basicamente é tipo sensor de porta, bateria. E depois tens o sensor de porta bateria 2, sensor de porta bateria 3. Isso dá-me vibes de icones. Pronto. Ora, era de noite, já tinha começado, não queria fazer rollback. Tive de refazer isto tudo, porque senão depois também tudo o resto deixava de funcionar. Pensava eu, bastava isto. Mas não era suficiente, porque depois tudo o que eu tinha no Node-RED deixou também de funcionar. Porque os eventos do ZHA chegam ao Node-RED de forma diferente. Pois é. E pior ainda, de forma muito mais deficiente. Não tens estás a dizer isso porque, como não tens um Node específico, tens de ir para os eventos e filtrar. Tens de ir para os eventos, ID. depois tens um tipo de nó que te vai criar entidades no Home Assistant, tens outro tipo de nó que te serve só um evento. Por exemplo, vamos supor, tu tens um comando de 4 botões e usas clique, double click e long. Vais acabar com 4 vezes 3 state nodes, cada um para cada um dos eventos. Sempre estranho. Não consegues agarrar todos e depois meter um switch à frente. Porque aquele que te permite fazer isso já não funciona com ZH. O nosso assistente de produção estava-nos aqui a enviar um link, não sei se viste. Não, porque estou a gravar. Ok. Sim, mas isto é tudo ao vivo. O pessoal da produção está cá para nos apoiar. Agradeço já ali ao nosso amigo Staples, que trata aqui dos conteúdos e que fala. Exatamente. Já viste? Ora, já agora, foi este o processo que seguiste? para que saibam, e exatamente, estamos a falar da documentação oficial do Home Assistant, que está em skyconnect.home-assistant.io, onde tem todo o processo de migração. Sim, foi exatamente isto que eu segui. A documentação podia estar melhor. Eu, por exemplo, venho de um device que tinha Ethernet, não tinha USB, portanto nada do que está aqui funciona. Felizmente tenho... É porque... Não, isto está ótimo. Se o meu device fosse USB, isto era super transparente. Conseguias fazer passagem tipo do Ethernet sem tocar para em o nada. USB e depois do USB já usar o procedimento ou não? Não faço ideia. Aquilo que eu fiz basicamente foi ir ao Z2M, sacar o backup e depois usar esse backup. Okay. Mas de acordo com o que está aqui escrito, não sei que não testei, mas tendo tu as duas pens ligadas, o que acontece é que ele sozinho vai buscar o backup a uma pen e coloca na outra. Okay? Portanto, esse é o procedimento mais comum, porque nem toda a gente tem uma pen por Ethernet.
Mas sim, segui isto tudo, mas o que diz aqui não é bem aquilo que acontece. Não se verificou depois na prática. Não, nada. Pior do que isso, fiquei com os Adaptive Lightnings todos avariados. Falei com a pessoa que trata do Adaptive Lightning e senti que Mas porquê? o último nome dele devia ser Frank. Não sei. É só uma entidade, não é? Não sei, e a resposta foi não temos nada a ver com isso. Não usamos GH. Depois fizeram. Aliás, a primeira pergunta. Adaptive Lighting, tenho aqui os nossos telespectadores da SIC conseguem ver, os ouvintes do podcast não vão conseguir, mas é um PIC com luz adaptativa também. Adapta só som, supostamente. O que nós depois podemos fazer, guarda isso, não retires do invólucro. Já vou atrás, já vai tarde. voltas a meter. Não, o que podemos fazer é um unboxing de pics. Podemos combinar aqui. Podemos combinar aqui vários episódios. Não, então olha lá, porque é que a gente não faz pequeninas. assim? Os pics são 3, certo? Mínimo 3. 3 para quem? É que eu mando vir aos 15 e aos 20 cada vez. Pronto, ok. Não mandas, só podes mandar vir 10 de cada vez. Não sejas assim. Olha que eu acho que a última encomenda eram 11. Não podes. Não dá, só 10. só dá Ele 10. começa-te logo a tens de tirar um para conseguir mandar. Deve ter sido no Choice. No Choice não tens limite. Não. Mas podíamos A embalagem combinar. dizia Choice, mas não foi. Podíamos combinar, cada um faz uma seleção de 5 piques, encomenda, e quando aquilo tudo depois vier, a gente faz o nosso primeiro vídeo em que fazemos o unboxing daquilo que mandámos vir. Com a ajuda do público? Não, podemos depois no fim os devices piores até podemos fazer um giveaway. Dos piores, disseste. Claro, então os melhores ficam para nós, não é? Está bem. Muito bom. Não, mas deixa-me só dizer-te que o Adaptive Lighting, a primeira coisa que o senhor me responde é então, mas estás a usar ZH porquê? O Z2M era bem melhor, porque é que mudaste? Mas isso é uma constatação do facto. Às vezes as verdades aparecem dos sítios mais inesperados. Não estou a excluir isso e eu sei que o Z2M é melhor, mas tenho fé que daqui por uns meses mais gente me vai seguir. Eu não diria que é melhor, atenção, até porque há ali a questão toda do Z2M, tem a dependência do MQTT e portanto há aí várias correntes de pensamento sobre esse tema. No entanto, a verdade é que o mais certo é, se calhar, daqui a um ano estarmos todos no ZH e nem estarmos a pensar duas vezes nisso. É assim, se queres te manter no futuro, se queres o Matter, se queres o Thread, se queres tudo isso, eu não acredito que... Posso estar enganado, mas isto vai envolver certificados, vai envolver uma série de coisas. Eu não acredito. O Z2M não faz parte do... Não é clube, não sei como é que aquilo se chama, da aliança, lá como é que eles chamam aquilo do Zigbee. Exatamente, portanto, não sei como é que eles vão fazer. Ninguém sabe como é que vão ser os dispositivos. O Zigbee Alliance já morreu. Sim, tem outro nome agora, não me recordo agora qual é que é, mas qualquer coisa. Pronto, whatever. O que é certo é que o Home Assistant faz parte desse gangue e terá muito mais facilidade em ter acesso à aquisição de um certificado, certificar as nossas gateways, o que quer que seja, não sei. O que é certo é que eu vejo movimento de thread e mais atividade no ZH neste momento no Home Assistant e vejo o Z2M completamente parado. E o exemplo disso é o tempo que tudo o que é Silicon Labs ficou em alfa. Olha, por falar em desenvolvimento, temos novidades nesta última versão do Home Assistant? Temos, mas eu ainda não acabei. Peço desculpa a você. Ainda não acabei. Posso fazer a coisa mais rápida, mas isto estava aqui. Não, porque eu vou-te explicar. Isto estava feito para eu a seguir falar do alarme e no alarme tinha já um gancho para o que vem aí na nova versão. Cuidado, neste caso, não é os novos pop-ups. Cuidado com ganchos ao pé do Assunção, que isso ele não tem andado aí com azar. Bem,
que é que eu fiz? Eu tinha um alarme que tinha sido criado por mim em Node-RED, chegou a estar ligado a uma integração fantástica que é o Alarm, que basicamente é um ambiente gráfico para o alarme que existe dentro do Home Assistant, mas tinha aquilo feito com coisas minhas e agora achei que era a altura de voltar a migrar aquilo de novo para o alarme. Migrei para o alarme, refiz todos os meus flows. O flow do meu alarme é um bocado complexo porque não é só o alarme em si. Juntamente com o alarme depois estão também o Fake Presence, a luz para o cão e mais uma série de coisas. E o que é que me puxou para isto? Foi precisamente a nova release com os cards novos. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas o card de alarme neste momento que saiu no Styles é fantástico e está muito bem conseguido. É pequenino, salta-te o pop-up para meteres os pins e já me parece uma coisa mais ao jeito de um ano 2023, 2024 e isto foi aquilo que eles andaram a fazer no 2023.4, que foi mais cogumelos. Pois, mas eles basicamente foi eles na release party dizem que não. Como Continuo diria alguém, a dizer que parece cheira a cogumelo, sabe a cogumelo, cheira a cogumelo, mas não é. sabe a cogumelo, mas não é cogumelo. E o que é certo é que ele continua com os updates e com desenvolvimento no Mushrooms. Não sei se ele algum dia irá integrar uma coisa com a outra, não acredito. Também acho que não. Acho que o que vai ter de acontecer é que isto depois há de se ter de juntar com o que o outro. Tiago, sabes o que é mais chato? Sabes o que é mais aborrecido? eu vou explicar aos nossos telespectadores. O Tiago fez um desenho. Os telespectadores estão a ver. O Tiago fez um desenho num daqueles quadros do 1,90€ que ele mandou vir dos piques, de uma espécie de um boneco, parece-me ser o Assunção porque é feio. E colocou Obrigado. Aqui no nosso feed de vídeo. Como é óbvio, a gente desmanchou-se a rir. Aquilo que ele não percebe é que ele iria ser a pessoa que iria ter trabalho de arranjar forma de cortar os nossos risos no meio disto tudo. Portanto, só estás a dar trabalho a ti próprio. É tranquilo, hoje está cá o nosso técnico, depois trata dessa parte. Não sei se ainda está. Não sei se ainda está. Penso que já deve ter adormecido. Não, mas acho que já foi buscar. Olha, aí está ele. Aí está ele. Não, afinal ainda está vivo, Eu pensei que ele tinha ido buscar já os alfinetes para espetar numa figura do Tiago. Bem, então o que é que veio de novo? Mais cards, continuação do desenvolvimento dos cards, os pop-ups também. Criaram um card muito jeitoso também para fãs, para alarmes e acho que estamos num bom caminho. E as covers agora, dependendo do tipo de cover, tens uma imagem diferente. Portões de garagem, portas de rua, histórias, venezianas. Acho que estão num bom caminho. Tenho apenas uma reclamação a fazer, ainda não a fiz, mas irei fazer, que é no card do alarme. Eu não consigo mudar o nome dos estados do alarme, que é uma pena. Portanto, eu faço uso do alarme interno do Home Assistant, mas gostava de poder utilizar os meus nomes, aqueles que fazem sentido para mim, que não são os mesmos que fazem sentido para eles. Isso não estará para vir talvez na próxima release, juntamente com a continuação de uma coisa que saiu agora, que é a tradução das entidades? Esperemos que sim. Não sei, este ano, para além do ano da voz, também temos o ano do Pimp My Lovelace, não é? Portanto, isto está a avançar muito também na parte do... Aliás, uma das coisas que me chamou a atenção foi eu terem dito declaradamente que vão acabar com tudo quando seja Polymer na interface. Digam-me só uma coisa, este vídeo nunca vai sair, pois não? Não, claro que não. Estou a reparar agora que estou com um penteado a Paulo Bento. Eu pensei que estavas preocupado, era ali com o nosso patrocinador oficial. Não sei se afinal era com o penteado. Ok, alguém vai ter trabalho a cortar isto tudo ou então fica? Não, basta pôr uma máscara no vídeo. Eu também acho que sim.
Bem, continuando. Cards, macros, vocês conseguiram perceber bem? Eu já percebi que isto é poderosíssimo. Esta história de poderes criar as macros nos templates de Jinja, etc e tal. Eu só conheço uma Jinja, que é do Sr. António, ali na Moraria. Não conheço mais nenhuma. Olha, a outra falar- não conheço. Pensa que é o falar pé da em estação Jinja. do Recio. Não é a mesma coisa. Estás a falar da Espinheira, ou lá como é que se chama? Não Sim. tem nada a ver com a Jinja do Sr. Por António. falar em Jinja, nós podemos aproveitar que estamos pela primeira vez olha as minhas luzes a desligarem aqui de forma automática. Deixa-me, é 1 da manhã, não? Pois, olha, deixa-me dar aqui um jeitinho nesta iluminação. Pela primeira vez podemos bebericar aquilo que nos apetecer, porque isto, de facto, de trabalhar remotamente tem esta vantagem. Não, ninguém tem. Ninguém tem interesse. Mas isto das macros parece-me super potente. Vou ser sincero, não sei depois se na prática isto. Qual é Isto que é a vai ter aplicabilidade disto? Eu percebo. Eu percebo que isto para meia dúzia de pessoas deve ser uma Por coisa exemplo, brutal. eu vou-te dar um exemplo onde eu acho que onde eu tenho a certeza que se aplicaria, mas eu se calhar não o saberia fazer. Que é durante uns anos eu tinha nos meus cards para portanto, no header de cada uma das divisões tinha uma coisinha que dizia temperatura, traço, umidade. Ok? E na altura, da forma como aquilo estava feito, eu como só tinha espaço para colocar ali uma entidade, eu tive de criar um template para aquilo, onde ele ia buscar para cada um a temperatura e a umidade. Basicamente aquilo eram 2 páginas de código, onde se repetia tudo e mudava apenas o nome das entidades. Portanto, eu acredito que aqui fosse possível colocar algum tipo de macro que me permitisse, se calhar com 2 ou 3 linhas, criar aquilo tudo. Se eu seria capaz de o fazer, não acredito. De qualquer das formas, isto há de ser potente. Ora, haja Jinja, o nosso técnico já está aqui a distribuir Jinja pelo pessoal. Mas eu acho que sim. A questão é, Para mim é com caroço. Pareceu-me ouvir que depois também vai haver uma store de macros, tipo no X. Acho que até falaram no X ou não? Sim, é suposto Não apanhei essa parte. É suposto as macros poderem ser partilhadas como agora são os Os blueprints. blueprints. Os blueprints. Pronto. Sim, ok. Isso depois, não sei, entramos naquela zona meio cinzenta a nível da pescadinha de rabo na boca, segurança. né? Que aquilo, Sim, epá, não sei. Como é que tu adivinhaste do que é que eu ia falar? Vi Era o aqui, próximo vi aqui, tópico que eu vi tinha nas aqui. nas notas do episódio, estava aqui escrito, adiantei-me. as notas da produção. Pronto. É que entretanto tivemos o 6º CVE da Home Assistant. Sexto. E este então é lá, para um software que neste momento já tem este tamanho, tem este tempo, o facto de só haver 6 para Bem, mim não acho quer que é dizer fantástico. que só existam 6. Não. Estamos a falar, obviamente. Exato. Obviamente, estamos Pois. a falar de. Pronto. Estás a falar daquele, aliás, estás a falar daquele CVE de um problema que existia desde o início do supervisor, não é? Portanto, Exatamente, era isso que eu ia dizer. Desde o ano No zero do entanto, supervisor. no entanto, estamos a falar também de uma coisa que estava cá desde o início. Portanto, talvez se exista ainda não uma- atualizaram, vão atualizar, porque em conceito é possível. Não vão conseguir apagar-vos e desligar-vos a luz. No entanto, conseguem por API chegar ao vosso supervisor e gerir contentores. Ao gerir contentores, conseguem, em conceito, criar um add-on que não existe, carregá-lo para lá. Quem diz um add-on diz um contentor qualquer, e a partir daí fazer alguma coisa. Estamos a falar de contentores, portanto não é muito fácil de sair de dentro do contentor, mas com alguma facilidade esse contentor poderia comunicar com o Home Assistant e ter acesso a mais coisas. Não é grave daquilo que é possível fazer, mas em estando dentro do Docker de um Home Assistant, eu acho que se começam a abrir portas para conseguir fazer mais coisas com alguma facilidade. Não acredito que alguém tenha feito alguma coisa.
de qualquer das formas, a possibilidade estaria lá. Olha, e já que falas em update, deixa-me trazer para aqui aquilo que eu acho que é o elefante na sala desta versão, que é o update à base de dados. Sim, E ao tempo imenso. Quanto tempo? Quanto tempo? Epá, eu até tenho vergonha de dizer, mas acho que foram mais de 14 horas. Espera, mas não. calma, falta-te Não, aí uma nota prévia Era que é isso. qual é o tamanho da tua base de dados? Não. Epá, Qual é a tua base de dados? a minha base de dados é MariaDB. Pronto. Então, Mas também tem muito a ver com Até para o mês que vem. Tem muito a ver com o tamanho da, Não, com o não, tamanho da foram dita. 14 horas a moer. Quantos- e foi, quantos gigas? não deu erros, funcionou. Zero erros. Quantos gigas? Tiveste muita sorte. Quantos gigas? Tinha 14 gigas e baixou para metade. Pronto, eu tinha 14 GB, fiquei com 5, mas tinha SQLite. Isto do deduplication leva tempo, mas aparentemente funciona. Não foi só de duplication, houve mesmo muita coisa. Eu li um bocadinho sobre o assunto, houve mesmo muita coisa que mudou. Por exemplo, tu gravavas do Sun, tu gravavas a posição do Sun. Sim. Quando o gajo ia para cima e para baixo, deixou de fazer até os sentido. minutos a mudar. Cada vez que mudava o minuto era uma gravação na base de dados. Havia de facto muita escrita na base de dados que não era necessária, que foi removida. Para nós que temos um ambiente com bastante mais recursos e mais resiliência ao nível do disco rígido, não é tão importante, mas por exemplo para quem corra no Raspberry, isto pode ser a diferença entre um cartão demorar 3 ou 4 meses e um cartão demorar 3 ou 4 anos, porque de facto há muito menos escrita na base de dados. E o fecheiro em si também é mais pequeno. Portanto, eu fiquei com 1/3 do tamanho. Uma das coisas que eu tinha receio é quando se falou inicialmente que ia haver menos escrita nos cartões, eu fiquei com algum receio que se fosse estar a gravar para a memória e de vez em quando fazer um dump para dentro do cartão. Não. O que houve foi... criava um risco de se perder dados. Sim. Não. O que houve foi, penso que é Bedraco que ele se chama, que foi quem pegou nisto. Aquilo que ele fez foi aquilo que ainda ninguém tinha feito, que foi analisar as escritas e perceber dali o que é que estava a mais. O que é que podia ser reduzido. E basicamente foi isso que ele fez. E eu ouvi-o a falar agora há dias. E não vai ficar por aí. Há mais coisas que ele não teve tempo de fazer e que irá fazer que vão ainda reduzir ainda mais a escrita e o tamanho da base de dados. Há coisas que estão lá neste momento que já não estão lá a fazer nada e que podem ser eliminadas. Simplesmente ainda não. Registrei com alguma tristeza o facto de nenhum de vocês se ter interessado sobre o que é que aconteceu à minha base de dados neste processo. Não, ainda não chegámos a ti. Pronto. Não. E tu, Tiago? Como é que foi a tua migração? Olha, a migração não foi ainda porque ainda não fiz update. Embora estava aqui a ver que já vai na versão 5, não é? Exato, era para te ia dizer que já passou a ponto 4. Não, desculpa, eu tenho. Não, peço desculpa. na ponto Eu 4. tenho a ponto 5, lá está. Da ponto 3. E vai na da ponto ponto 4 a 3. ponto 2. É isso, pronto, está bem. Pronto. Eu ainda não fiz o update, portanto ainda não tive essa experiência. E como é que tu consegues estar aqui a falar neste podcast que se nem a beta instalaste? Epá, não, eu não disse que não instalei a beta. Estou a falar aqui do meu de casa. Depois tem lá o outro que o de escritório que está nas betas. Mas também não tenho passado tempo nenhum no escritório, portanto também ainda não tive a oportunidade de. Sabes que dá para ligar remotamente e Pois dá. na última versão de Android e na última versão Olha, de Android, isso- que eu sei que tu não usas, tema interessante. já tens a Epá, mais que multi-instância. uma pessoa chegaram ao pé de mim e disseram: já viste isto? Espetacular, agora dá para ter 2 instâncias de Home Assistant na aplicação. E eu, espera aí, mas espera aí, há um ano que eu tenho 2 instâncias Exatamente. na aplicação. Atenção, são desenvolvimentos totalmente eu tinha diferentes. ideia, mas são... eu tinha ideia que elas já Sim. se tinham alinhado uma com a outra há algum tempo. Não em tudo. Não em tudo. Ok. Não em tudo. Não em tudo, e há coisas que não vão dar mesmo. Por exemplo, no caso das notificações, o que é possível fazer no iOS é muito mais limitado do que o que é possível fazer no Android.
Portanto, nunca irás ter uma série de mas há funcionalidades que tens em Android. Das notificações ou dos sensores? Das notificações. Não, Não, por mas acaso, há as coisas notificações eu até sim, gosto mas há bastante. coisas em iOS que não consegues Não, fazer não é em isso que eu estou a Android, dizer. como as Sim, prioridades, acredito. por exemplo, Não, e que eu sobrepor está ao telefone estar no silêncio ou não. Exatamente. Isso não Exatamente. consegues fazer em Android. Mas Exatamente. consegues fazer em iOS. Exato. Eu tenho isso. E já tive problemas disso, que era estar a receber alarmes de movimento numa reunião e não conseguia calar o telefone porque aquilo Olha, está como crítico e há dias- passava por cima de tudo. A Há única dias solução era estava de desligar volta o telefone. do. Há dias, eu tenho no meu Node-RED as notificações. Eu queria um Dev Mode. Eu, quando ativo o Dev Mode, deixo de ter notificações prioritárias e só envia para mim. Não envia para a minha senhora, porque ela não tem necessidade nenhuma das 3 da manhã estar a receber push. Mas não cheguei a migrar tudo, então aqui, quando andava a mexer no alarme, tinha ali uns pushes que ainda estavam como prioritários e que não estavam em Dev Mode. E acho que foi anteontem, se não estou em erro, eram para aí 2 e tal, 3 da manhã. Fiz uma simulação de presença. Pá, disparam os 2 telemóveis, porque aquilo tem prioridade sobre tudo. Bem, o cão deu um salto que não estás bem a ver. Porquê? Porque ele associa aquele barulho. Eu não tenho campainhas em casa, eu não tenho nada. Aquele barulho para ele é o barulho que estão a tocar a campainha. Porque aquilo normalmente só toca em casa quando tocam a campainha. Então, coitado do cão, apanhou um susto. E já que estamos a falar de iOS e de marcas que têm fruta em segunda mão no logotipo, qual é que é a vossa opinião sobre a morte já muito anunciada do Dark Sky? Acham que foi uma Para mim boa já aposta tinha da morrido. Apple? Para mim já tinha morrido há muito tempo que já não o utilizava, mas cheguei a utilizá-lo. Pois eu também. Inicialmente. Eu só esta semana é que tirei as configurações mas não do sei- Diz-me demo. só uma coisa. E para Diz-me mim só era uma muito coisa para superior a estarmos a qualquer poupar outro. tempo. Só assim para estarmos a poupar esta tempo. semana houve uma falha global da meteorologia da Apple, não foi? Que calhou Tudo exatamente que era no dia em iPhones, que a tudo Apple que era tirou a iPhones, API do ar. ninguém tinha meteorologia nos telefones. Deixa-me só questionar uma coisa. Tu puxaste este tema só para a gente falar do IPMA ou não há IPMA aqui O envolvido? IPMA é aquela instituição do Estado que gastou €1 milhão com um computador que prevê erradamente 30 vezes mais rápido. Eu continuo pior-se. No outro dia era 8% de probabilidade de chuva, pois aqui o Luís ficou nem pintainho. Pois. Apanhaste, eram 8%, apanhaste os 8 todos. Passaste O pelos problema 8%. com o IPMA é que é assim: chove sempre com menos 10 e muitas vezes não chove com 90. Esse é que é o problema. E uma probabilidade, se é uma coisa que acontece com muita frequência, então tem de ser uma probabilidade alta, não uma probabilidade baixa. Vês coisas pela positiva. Olha, nós tivemos- mas muito mais rapidamente. Não, nós Não, é porque é assim. Eu ontem eram 11 da noite, estava com o cão na rua e começou a chover, aquela chuvinha miudinha, tal, não sei o quê. Eu por acaso tinha visto e havia 0% de probabilidade de chuva. Mas aquilo eu compreendo, eu aceito. Ok, Desculpa epá, lá. mas Que horas pingazinhos. eram? Agora, daquele Que horas dia, eram? ontem eram 11 da noite. Isso era o sistema de rega aí da rua que estava a funcionar, meu. Isso não era Não era. chuva. E estavas a apanhar com um bocadinho com umas pingazitas que. Não era. Não, estava mesmo a Não. pingar. Pá, mas aquela chuva muito rala, estás a ver? Foi durante 5 ou 10 minutos. Eu aquilo admito Eu acho mesmo que isso era a que regra. não fosse previsível. Agora, quando num dia que te dão 8% de probabilidade de chuva e começa-te a chover cascalho, pá, alguma coisa está mal. Mas onde é que tu andas para te chover cascalho? É que eu pareceu-me que já tinha entrado no verão. Ou isso já não foi agora? Foi. Pá, tenho de ir ver ao meu Twitter, que eu, para não variar, reclamei com os senhores. Mas terá sido pá, há 3 ou 4 Eu semanas. estava a lembrar uma vez, houve um episódio em que nós falámos ao de leve sobre o IPMA. Não, por acaso acho que é um tema recorrente. E que depois acabou a edição. Não podes a esquecer edição que houve muita acabou, coisa que a gente falou. a Exatamente. edição, a gente falou o aí. nosso técnico acabou por cortar aquilo tudo. Pronto. Mas na verdade falámos sobre isso e sobre esses 8%. E havemos de voltar a esse tema depois de eu me munir de alguma informação. Não vou estar aqui a dizer disparates outra vez para depois terem Eu gostava de ser fazer. cortados. Eu gostava de fazer uma coisa que era bastante interessante e não deve ser difícil, mas precisava de uma estação meteorológica.
e ando aqui com ideias de montar uma. Aliás, tenho reunião de condomínio amanhã e vou pedir autorização para montar uma estação meteorológica lá em cima no prédio, que é eu fazer aqui as medições daquilo que é a realidade e depois de alguma forma comparar com as previsões que havia do IPMA e com aquilo que o IPMA me diz que era suposto estar a acontecer, para depois tentar num gráfico dizer em 6 meses eles acertaram 3 dias. Mas sabes que nós aqui na nossa zona, nós não estamos muito distantes um do outro, mas aqui na nossa zona as estações meteorológicas oficiais do IPMA são Colares, Lisboa, mais perto de mim, Claro. mais perto de mim é E Amadora. mas é uma coisa. Pronto, a mais perto de mim é Amadora, só que muitas vezes está fora e ele liga-se a Oeiras, ou então é ao contrário, é a de Oeiras e a de Oeiras muitas vezes está off e ele liga-se a Amadora. Agora nem sei se já se liga, porque houve uma altura em que Não, infelizmente houve a integração alturas- do D. Gomes não permitia que ele voltasse a tentar. Depois eu falei com ele, aquilo foi alterado, mas eu fartei-me porque eu tenho o tempo eu tenho um Sonoff, não sei o nome daqueles, um touch panel junto à saída de casa e ele tem lá sempre o tempo que vai estar para o dia. Um NS Panel. NS Olha, Panel, vês exatamente. aqui, os telespectadores conseguem ver aqui esta caixinha azul que está ali em Veja a cima. caixinha, sim. Tem um NS Panel lá dentro. Pronto. Mas eu compro as coisas é para usar, não é para colocar eu na é caixa. para testar, para poder depois vir aqui falar sobre elas. É testado todos os dias. Ui, Jorge, Mas comprou estava uma eu a Conbi. dizer- Compraste uma Conbi. Aí é Então fantástico, foste Jorge. buscar Bem, tu isso- nem então foste imaginas o que é buscar que isso- vem a Foste seguir, buscar meu. isso ao baú. Não, peraí, Não, isto não. é importante. Retiraste a Conbi. Tu tinhas uma Conbi. Exatamente. E tiraste-a. Sim. Quanto tempo é que tiveste a Conbi? Quase 5 2 anos. anos? 5 anos. 5 anos. Pronto. Trocaste porquê? Pelo azulinho? Não, eu quero Não, registrar não. aqui eu quero registrar aqui uma coisa espetacular. O Jorge teve a Conbi durante 5 anos no Home Assistant. Retirou-a e não só tinha a tampa da Conbi, como ainda tem a caixa original da Conbi. É Não, tu verdade. está calado que a caixa não tem, mas tem-te a isso é tampa. espetacular. A sim. minha não foi Sim, com sim, tampa. Veio com tampa. Pronto. Mas a caixa é pá. Não, a caixa não, isso vai logo para o Sim, porque lixo. aquilo é uma, Não, um claro. papelinho, Mal aquilo de mim. é um cartãozinho de nada. Sim, o cartãozinho por acaso foi para dentro Tem de mais outra valor. caixa e Tem a mais outra valor. caixa não Agora, foi. quando fores a vender, podes pedir mais 50 Ai, não. cêntimos Está pela nova, caixa de está cartão. nova, nunca foi usado. Pois não. Exatamente. No computador para onde vai nunca foi usado. Abri só para experimentar. Exato. Não, mas olha, Bem, que tirei-a, mas continuando- não foi por me dar problemas. Ela continuava aqui a trabalhar bem. E eu tive uma, atenção. Eu quis foi unificar tudo numa só. Foi a melhor pen que eu tive. Hein? Atenção. Nunca me deu problema nenhum. Se ficarmos pela Conbi com Dicons, temos muita limitação. Mas como o Tiago sabe, a Conbi no Zigguito MQTT funciona perfeitamente. Sim. Exatamente. Não há nada Funcionou que aquilo não perfeitamente, pegue. sempre sem problemas. Nunca tive problemas de range, nunca perdi ligações com nada. Aliás, é tão boa e eu valorizo tanto a Conbi, que eu tinha uma já há uns anos, tal como tu, e depois arranjei outra à troca por uma impressora 3D. Portanto, eu entreguei uma impressora 3D ao Luís e ele, em troca, deu-me uma Conbi. Bom negócio. Portanto, é mesmo valorizar. Eu estava mesmo aquilo Olha, vale bastante e ver dinheiro. as peças. E Eu não queria. Eu sei que isto é uma coisa que é em áudio e não em vídeo, mas posso-te mostrar, está aqui. Isto foram os parafusos todos que saíram ontem da tua impressora. tiveste a desmontá-la ontem. Isso já faz quanto tempo? Eu já nem Ontem sei. desmontei 3 impressoras e tenho aqui. Espetacular. Não tenho aqui, está para ali, tenho para ali, exatamente, está ali uma caixa com todas as peças das 3 impressoras que eu desmontei, E eu fiz. que irão virar robôs. Eu coloquei as duas Conbi, fiz a passagem do Dicons para o Z2M com 2 Conbis, uma no C2M e a outra em Dicons. Foi um processo engraçado também. Mas não estou arrependido, eu tive muito tempo sem usar o Z2M. Mas está. Já agora, por está falar correto. nisso, só voltando aqui atrás ao meu tema, sempre que estiverem a fazer migrações entre 2 pens, nunca se esqueçam de desligar a velha quando começarem a usar a nova. Depois vão perceber porquê.
Porque os equipamentos vão-se tentar novamente agarrar à velha. Se quiser, eu depois posso explicar como é que eu cheguei a essa conclusão. E atenção, que já não é a primeira vez que me acontece. Que eu já tenho barbas de andar aqui a experimentar pens Zigbee. Bem, aí o nosso técnico de som já deve ter adormecido. O Tiago já me mostrou o temporizador das piques por diversas vezes. Portanto, Olha, o técnico de som está como eu, está com o copo vazio. Pois, É um problema. o dele é mais eu vou engraçado fechar- que o meu, mas foi eu o que vou se fechar arranjou. com uma das últimas novidades da última versão do Home Assistant, que é no Media Player já podem colocar links Para o dos Alexandre apagá-lo. podcasts. Portanto, quem quiser já pode ouvir isto diretamente no Home Assistant. Não sei para onde é que vão para mandar aquilo. A maior parte das coisas ainda não estão desenvolvidas. Mas eu penso- Mas se quiserem, Luís, eu penso que isto Já seja podem só meter lá. através do Spotify. é através do Spotify, exatamente. Se não disse a palavra Spotify, estava aqui na minha cabeça. Foi da água, mas sim, mas é através do Spotify. Os links de podcast do Spotify já dão para colocar no Media Player do Home Assistant. Posto isto, Marcamos mais uma sessão para dia 27, ou não? exatamente. Parece Dia que sim. 27, não sei, porque aquilo depois acaba tarde, mas. Mas podíamos. Sim, pode ser. Mas Olha, o que é que queres fazer logo a seguir? Não, até fazia durante, na loucura. Não, é uma grande Isso, maluquice. é não é? muito Depois não confuso, estamos, é uma grande não estamos maluquice. com atenção Mas a nada. no depois sou Calhar capaz. no 28, é capaz de ficar no giro. 28 podíamos fazer, não era? Ou mesmo no Agora 27, se estamos- aquilo não acabar à tarde. Agora estamos Vamos mais. fazer no 27, sim. Estamos todos No em, 27, se aquilo não acabar à tarde, vai tudo agora de que estamos seguida. todos em confinamento e Exato. tudo em teletrabalho. Agora que nos chegou o Exatamente. Covid, Exatamente. Não sei se o nosso técnico terá disponibilidade, temos de ver se o técnico de som terá disponibilidade ou não. Ok. Preocupa-me mais ali o Staples da produção, porque nos vai dando aqui, é ele que nos injeta aqui os conteúdos no teleponto, mas, E o Falcão, eu. mas pronto, é uma questão de combinar, a ver se podemos estar os 5. Assim aqueles sendo, livros. só falta fechar isto. Dá-me Portanto, tudo. Alexandra, quando puderes, apaga a luz. Luzes apagadas.